Rita acorda com o som do vento. Não há alarme, não há anúncio, não há urgência. O céu está claro demais para ser confortável. Azul opaco, contínuo, sem a promessa de repetição. Por alguns segundos, ela permanece imóvel, esperando algo que não vem. O dia começou uma vez. Ela se senta devagar. O corpo dói. Não como antes. É uma dor comum, localizada, imperfeita. Um lembrete simples de que aquilo não vai desaparecer ao fechar os olhos. A guerra não acabou, mas o tempo deixou de negociar. Ao redor, o acampamento desperta sem sincronia. Soldados se levantam em ritmos diferentes. Alguns demoram mais. Outros acordam assustados, como se tivessem perdido algo importante durante o sono. Não há padrão. Não há correção automática. Rita observa em silêncio. Ela percebe algo estranho. Ninguém fala em de novo. Ninguém age como se tivesse outra chance. Cada gesto carrega um peso que antes não existia. Um copo derrubado não será recolocado no mesmo lugar amanhã. Um erro não vira aprendizado instantâneo. Ele vira consequência. No briefing, as ordens são confusas, informações incompletas. O inimigo não se move como antes. Não porque ficou mais fraco, mas porque o campo deixou de ser previsível. A guerra voltou a ser o que sempre foi: desorganizada, lenta, cara. Rita recebe uma missão simples: avançar alguns metros, reconhecer terreno. Nada heróico, nada decisivo. Ela aceita. No caminho, algo chama sua atenção. Um soldado mais jovem para, hesita, e pergunta se aquela rota é segura. Rita abre a boca para responder, e fecha. Ela percebe que não sabe. Antes, saber vinha do acúmulo impossível de tentativas. Agora, só existe o presente. Ela responde: não sei, mas é a que temos. O soldado concorda. Eles seguem. Durante o avanço, Rita sente algo que não sentia há muito tempo. Medo sem cálculo. Não o medo controlável do loop. Um medo real, que não ensina nada além de cuidado. Um disparo ecoa ao longe. Alguém cai. Não há reinício. Não há ajuste fino. Apenas silêncio depois do impacto. Rita continua andando. Mais tarde, quando o dia se inclina para o fim, ela se afasta do grupo e sobe uma elevação baixa. Dali observa o campo. Não há sinais de falha no céu. Nenhuma fissura. Nenhum eco estranho. O mundo está funcionando. Ela sente o peso disso no peito. Cade não está ali. Rita percebe que não pensa nele como alguém que morreu. Pensa como alguém que ficou em um lugar onde o pensamento não alcança. Ela fecha os olhos por um instante. Não agradece. Não se despede. Não promete lembrar. Ela apenas aceita. Dias passam. A guerra continua. Com perdas reais. Com avanços lentos. Com erros que custam caro demais para serem repetidos. Rita muda. Não se torna mais dura. Torna-se mais precisa. Cada decisão agora nasce da consciência de que não há rascunho. Em um momento de descanso, alguém comenta que sente falta de como as coisas pareciam mais controláveis antes. Rita não responde. Ela sabe que aquilo nunca foi controle. Foi suspensão. À noite, sozinha, Rita observa o céu novamente. Ele permanece estável. Nenhum sinal de hesitação. Ela entende algo que não havia entendido antes. O sacrifício de Cade não trouxe paz. Trouxe continuidade. O mundo não ficou melhor. Ficou possível. Onde Cade se encontra, não há imagem. Não há corpo. Não há voz. Não há tempo. Há apenas presença fixa. Ele não pensa em dias. Não pensa em escolhas. Não lembra de batalhas. Ele sustenta um ponto onde o tempo não dobra. Não sente dor. Não sente alívio. Não sente orgulho. Ele não sente falta. Isso não é desumanização. É função cumprida. O mundo segue porque algo não se move. E ninguém precisa saber disso para que funcione. Rita caminha entre pessoas que nunca saberão o preço exato do dia comum que vivem. Isso não a incomoda. Pela primeira vez, ela entende que sentido não precisa ser compartilhado para ser real. Antes de entrar no seu alojamento, Rita para por um segundo e olha para trás. Não há nada ali, nenhum sinal, nenhuma despedida. Ela entra. O dia termina.
E quando a manhã seguinte chega, ela chega uma vez. Depois que o loop acaba, não sobra resposta. Sobra responsabilidade. Se essa história te acompanhou até aqui, escreve nos comentários. O que você faria se não houvesse segunda chance? A temporada termina aqui. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva para mais histórias onde viver não permite ensaio.